Diferença de latitude entre dois lugares no mesmo meridiano. Opa, meridiano lá na vertical, né? Essa diferença de latitude. Então, a resposta certa, a distância entre os dois lugares. Então, vamos lá. Ó. A diferença. Então, se tem um ponto, tem outro ponto. Então, você subtrai entre dois lugares no mesmo meridiano. Então, no mesmo meridiano, está na vertical. A diferença, os dois pontos, né, estão subindo na vertical. Se está subindo, né, pode confundir um pouco com latitude, né, mas a latitude tem que ter o ponto de referência, ponto zero, que é o Equador. Né. Diferença de longitude, não, porque está falando de latitude. Apartamento também não. E vai ser a distância entre dois lugares. Muito bom, essa questão, ó, tenta dar uma estudada nela. Importante, essa questão é uma pegadinha mesmo. A diferença de longitude entre dois lugares na latitude 0, opa, agora complementou a questão anterior, é igual ao apartamento dos dois lugares, né? Apartamento é distância, quando fala em apartamento sempre é distância, dos dois pontos apartados, né, por uma distância. Então, apartamento dos dois lugares. Pode confundir como latitude média, mas não é. Latitude do lugar, porque diz a diferença. Quando fala diferença entre dois lugares na latitude 0 é igual a latitude, pode confundir com latitude, mas então seria o apartamento dos dois lugares. Então ele fala, apartamento é a distância entre dois meridianos, medida num determinado paralelo de latitude. Expressa a medida linear. Então ele dá a dica aí. Vamos lá, questão 18. Essa questão muito importante, é o enfiamento. Fala sobre enfiamento Está aqui, ó, tá aqui a carta náutica, tá aqui um ponto em terra, está aqui outro ponto aqui já quase na praia lá dessa pequena ponta, né, esse pontal aí. Aí vamos lá. Aí a resposta seria o alinhamento de dois pontos bem definidos em terra. Enfiamento. Então ele está enfiado. Ó. Então, você está lá no oceano, aí você tem esse ponto aqui que está enfiado nisso. Quando eles ficarem paralelos, você tem um enfiamento. Então você tem a posição aqui. Então é isso. Então enfiamento seria isso. Ó. É um alinhamento de dois pontos. Então você tem dois pontos bem definidos. Quando eles se alinham, você está no enfiamento deles. Pronto. É essa a resposta. Não tem como. Ponto de partida, chegada, embarcação, não. A interseção de dois pontos, não. Cruzamento de uma linha de posição também não. Alinhamento, ó, pode confundir. Alinhamento, mas o certo é enfiamento. Uma milha náutica corresponde a decoreba 1852. Vai por essa. Né? Um barco deseja partir de um ponto em coordenada latitude 50 graus, 10 minutos sul e longitude 70 graus, 54 minutos oeste, para o ponto de latitude 44 graus, 17 sul e longitude 174 e 33 este. Podemos afirmar que a menor distância entre esses dois pontos será percorrida numa derrota ortodrômica. Essa questão é bem técnica, viu? Então você tem que lembrar o que é ortodromia. Né? As outras eles ficariam entre essa aqui, ortodromia e loxodromia. Né? Então, ortodromia, orto, reto, né? Um barco partindo do ponto. Então vamos lá. Vamos raciocinar aqui. Ó, a latitude 50, certo? Longitude 70. E aqui, latitude 44, longitude 174. Então está indo mais para a longitude oeste e leste. Tá, certo. Ó, ortodomia.
esta derrota se caracteriza por ser o menor segmento de um círculo máximo, que passa por dois pontos determinados, sendo assim a menor distância que liga dois pontos na superfície terrestre. É a definição, não tem jeito, pessoal, tem que decorar mesmo o que é a ortodromia e a loxodromia. O combatente ficou na dúvida, chutou errado ali, você tinha duas respostas, chutou errado, que confunde mesmo, tem que decorar, não tem jeito. Observe as afirmativas e marque a opção errada. Então, as coordenadas de um ponto são latitude e longitude, está correto. A latitude vai de 0 grau 90 para norte para sul, corretíssimo. A latitude é contada a partir do Equador para o norte para o sul, correto, Equador 0. Chama-se antimeridiano, o meridiano oposto, está lá atrás. Ó. Você tem o meridiano de Greenwich, o anti é o que está lá atrás, na sombra dele, lá, na sombra da Terra. Né? Aqui está de dia, lá está de noite. Né? A longitude do antimeridiano é 180. Quando você fecha os 180 graus, começa a voltar, é lá o 180 graus, o ponto máximo do meridiano lá de Greenwich. Então, está errado aqui. Ó. As longitudes de 0 a 360 a partir do meridiano, então não é 360, é 180. Essa próxima, 22. A distância entre dois meridianos medida num determinado paralelo de latitude, expressa medida linear, é a definição de apartamento. Então tem que saber, apartamento é distância linear entre dois meridianos, medida num determinado paralelo. Pronto, já tá, ele já matou o resumo. Viu que ele misturou lá, que se decorou essa de baixo, ele misturou lá em cima para confundir. E Millennial aqui pela caminho e latitude, ó, confunde. Então vamos lá, para frente, 23. A interseção de um meridiano e um paralelo nos fornece as coordenadas de meridiano e paralelo. Então quando tem aqueles dois pontos de coordenadas, você já tem a coordenada, já falou. Coordenada. Para frente. 24. Navegue-se sobre um paralelo. Navegando-se sobre um paralelo. O rumo é paralelo. É os horizontais. Então você vai navegar sobre um desse. Então, navegando sobre um paralelo, o seu rumo sempre vai ser leste ou oeste. Tá certo? Se fosse navegando sobre um meridiano, seu rumo seria norte-sul. Os paralelos são círculos menores. Paralelos são... Vamos lá. Questão 25. Os paralelos são círculos menores, paralelos ao Equador. Então, é o círculo máximo, os outros círculos menores são paralelos ao Equador. Pronto. Então, essa aí ficou a nossa questão. Navegação estimada e costeira 1. Então, vamos ter mais teoria e mais questões de exercício. Forte abraço, segue o canal e boa prova para todos.